Esse filme simplesmente não tinha o direito de ser como é. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e Dungeons and Dragons Honra Entre Rebeldes é um filme que vem de uma franquia que já tentou emplacar um sucesso cinematográfico antes, mas falhou miseravelmente. Dungeons and Dragons, como jogo de RPG, usa elementos que hoje poderiam ser considerados até genéricos em fantasia. Ray, você tá falando de aventura, monstros mitológicos, personagens como ladrão, guerreiro, mago. Tudo isso já foi tão usado por outros filmes de fantasia que esse filme poderia acabar sendo só mais um. Por isso é tão impressionante perceber como esse filme foi bem feito. Definitivamente, Dungeons and Dragons não foi uma produção preguiçosa. Todos os detalhes foram estrategicamente colocados para que não caísse na mesmice na qual a franquia facilmente poderia ser encaixada. Ao mesmo tempo que eles conseguiram se aproveitar da nostalgia que a familiaridade de todos esses conceitos proporcionam. Por isso que quando eu saí do cinema, eu saí um pouco revoltado. Eu esperava um filme medíocre, mas não conseguia acreditar. Simplesmente, o filme tinha sido muito bom. Mas tem coisas ruins também, e eu preciso listar elas aqui. Que verdade seja dita. E se você acompanha o canal, já deve saber como esses vídeos de análise estão funcionando agora. Eu começo falando sobre as coisas boas do filme, depois falo sobre as coisas ruins, e depois entro com as notas. Aqui em Dungeons and Dragons eu vou dar uma nota para os personagens, para a ambientação, para a ação do filme, para a aventura, para a comédia, para o drama, para os visuais, para a história, para o final do filme. Vou dar uma nota para quem vai assistir o filme por diversão, vou dar uma nota mais crítica e responder as perguntas onde eu assistiria esse filme e se eu assistiria ele de novo. Completaço, né? Então já se inscreve no canal para não perder as minhas próximas análises com nota, porque tá sendo muito legal fazer esses vídeos aqui. Uma das coisas boas desse filme tem a ver com os 3 pilares do RPG. Que quem me explicou foi o meu amigo que trabalha aqui comigo, o Vitor Guimo. Ele é um jogador de RPG, mestre de RPG de longa data, e como Dungeons and Dragons vem do RPG, vale a pena a gente trazer esses conceitos e debater se eles foram aplicados no filme. Bom, o primeiro desses pilares é a exploração, as viagens de um lugar para o outro que permitem que os jogadores do RPG se envolvam com o mundo. O segundo pilar é a interação social, é a parte da interpretação dos jogadores, a conversa entre o grupo e com outros personagens também. E o terceiro pilar é o combate, a parte mais esperada pela maioria dos jogadores de D&D, que é o momento da adrenalina, né, a porradaria. E eu tô mencionando aqui no lado bom porque claramente dá pra observar esses 3 pilares no filme. A exploração, a aventura é sensacional. É possível ver na história que esse mundo fantasioso tem muito a oferecer ainda. E só nessa trama apresentada, já deu pra conhecer muitos cenários diferentes, com muitas possibilidades distintas, e eu me senti dentro de um filme de Missão Impossível fantasioso. Sabe o filme Missão Impossível, onde o Tom Cruise vai pra várias partes do mundo, assim, fica uma parada louca, o cara tá em Paris, depois tá em Budapeste, depois tá em Nova York, uma parada assim. Isso foi o que eu senti em Dungeons and Dragons Honra Entre Rebeldes. Quanto à interação social, os personagens são extremamente carismáticos. Cada um ali na sua classe, desenvolvidos suficientemente a ponto de terem um arco dentro do próprio filme, mas também deixando espaço para, por exemplo, o personagem principal desse filme foi o Bardo, interpretado pelo Chris Pine. Mas fica claramente aberta a possibilidade de um segundo filme, que eu espero que tenha, inclusive, ser focado em um segundo personagem daquela equipe, porque acima de tudo, todos têm uma dinâmica muito coerente entre si. E em relação ao combate, esse filme tem uma ação constante, e olha, é um desafio fazer um filme com tanta ação sem ser cansativo e repetitivo, e Dungeons and Dragons consegue. São sempre cenas diferentes, apresentando um cenário novo, um contexto novo, que exige uma dinâmica diferente, e ainda assim com humor no meio, balanceando tudo de uma forma surreal. É um desafio fazer um filme que equilibre essas coisas sem ficar cansativo. E tem outro detalhe de RPG que o Vitor me lembrou também, que é em relação aos dados, né? No jogo de RPG, você joga um dado para fazer uma ação e pode dar um 20 do D20 ou pode dar 1, que é um acerto crítico ou um erro crítico.
E isso de fato se traduz no filme com, por exemplo, uma cena de ação épica que parece estar se montando, mas daí nada acontece, ou então o contrário, um momento que não parece ser nada demais, do nada vira um caos. Ou seja, conseguiram traduzir muito bem esse elemento do jogo de RPG para o filme. Tudo isso com efeitos visuais sensacionais. As criaturas de Dungeons and Dragons são muito palpáveis. Em meio a várias conversas de crise e efeitos visuais, esse filme é um colírio para os olhos. Não chega ao nível de Avatar, o Caminho da Água, nem perto, mas ainda assim é muito bom. E me faz apreciar muito a escolha das criaturas que usaram no filme. Porque, como eu disse, para Dungeons and Dragons seria muito fácil cair no óbvio. Bota um dragãozinho, bota um goblin, um bando de monstros que todo mundo conhece. Seria fácil cair no óbvio, mas optaram por usar os monstros e conceitos mais peculiares. E isso, além de satisfatório, deu um ar único à franquia. Além de tudo, na história, nos diálogos, a trama é muito autoconsciente. O que significa que o roteiro sabe que alguns personagens podem soar bobos. O universo pode soar bobo. E daí eles fazem piada com isso. O mundo de Dungeons and Dragons é bizarro. E aqueles que se levam a sério dentro daquele mundo acabam se tornando um pouco bizarros também. E a história conseguiu trabalhar isso com muita lucidez. Eu não manjo muito de Dungeons and Dragons e curti pra caramba. Quem manja vai curtir muito mais por pegar ainda mais referências. Outra coisa ainda melhor é que a história desse filme é fechada, ou seja, se conclui ao mesmo tempo que deixa oportunidades abertas, mas sem ser pedante. Sabe aqueles filmes, principalmente da década de 2000, que aspirava em começar uma franquia e às vezes tinha um final totalmente em aberto, assim, prometendo uma continuação, mas que nunca tiveram uma continuação de fato? Dungeons and Dragons não faz isso. Porém, pela própria história contada, fica evidente que eles podem continuar o universo, tanto pelas histórias dos personagens, quanto pelos próprios antagonistas apresentados. Então o filme conta uma saga ao mesmo tempo que nos deixa instigados a continuar naquele mundo. Aí sim que pode se instalar a promessa de continuação. Ou seja, Honra entre Rebeldes é simplesmente uma aula de como se iniciar uma franquia nos cinemas. E isso ninguém tira deles. Mas eu disse que tinha coisa ruim, né? Apesar dos pesares, Dungeons and Dragons não é um filme perfeito. Como toda história de fantasia, é fácil se apegar à tradicional estrutura da jornada do herói. E assim, partes importantes da história são muito previsíveis, principalmente no que se refere ao protagonista e às suas intenções. Assim, a grande surpresa guardada para o final do filme acaba sendo surpresa nenhuma. O momento dramático que foi construído para ser tão dramático no filme era óbvio que aconteceria. Na verdade, é possível notar isso no arco de outros personagens também. E daí fica a seu critério decidir se ter uma surpresa no filme é importante ou se conseguir adivinhar o que vai acontecer antes que aconteça não prejudica a sua experiência. Por fim, eu acho que esse foi um ponto fraco, já que o filme conseguiu ser inventivo em vários outros aspectos, exceto talvez nesse que era um dos mais importantes. Vamos para as notas, então, porque definitivamente personagens nota 9. Apesar desse arco dos personagens ser previsível, a interação deles é muito legal. As personalidades foram muito bem definidas, parece que você tá jogando ali, então não tem como a nota ser baixa. A ambientação, aquele mundo, me pareceu maravilhoso. Só talvez pela história ser tão frenética, tenha sobrado menos tempo de sentir o universo como um todo, e é como se todo o cenário fosse um campo de batalha. Mas mesmo assim, nota 9 para a ambientação também, que tava lindo demais. Eu quero voltar para conhecer mais aquele mundo. O ponto fraco foi isso, que eu não tive tempo de conhecer mais. Ação, nota 10. Cara, é muito arriscado você dar nota 10 para uma coisa, mas tem algumas cenas ali, coreografias de luta e 2 cenas de perseguição nesse filme que são memoráveis, então eu preciso dar uma nota máxima, porque pro que se propõe, supremo, hein? Aventura nota 9. Que experiência incrível foi assistir isso. Sem parar, sempre na pontinha da cadeira. Comédia também nota 9, muito bem pontuada, nos momentos certos. Drama, nota 7, também é um filme que
tem os seus momentos coração, sabe? Que é importante, né, pra conectar toda a trama que vai guiar a aventura. Visuais, nota 9. Não teve aquele momento que eu estranhei. Nossa, tem uma tela verde bizarra aí. Nada disso. Então eu preciso dar um notão aqui. História, nota 8. Apesar dos problemas. Esse filme, como eu disse, tinha tudo pra ser, sabe, medíocre. Mas conseguiram trabalhar ele de forma... Final, apenas pela previsibilidade, o final fica com a nota 7. Ainda assim, um final muito satisfatório para toda a aventura. Uma nota por diversão, você tá ali, pô, domingão, em casa, o que eu assisto? Dungeons and Dragons, pô, notaço, 9, quase perfeição para você. Não, 9 não, 10. Nota 10! Mudei agora, é nota 10, nota 10, vá assistir agora, esse filme é perfeito. Assista. Agora nota crítica. Se você tá muito precioso do seu tempo, não sabe o que assistir, Dungeons and Dragons, eu daria uma nota 8.5. Nota pela metade. Aí você vê que o negócio foi muito bem pensado, hein? Excelente. Onde eu assistiria Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes? Definitivamente no melhor assento do cinema e sem beber muito refrigerante para não precisar ir no banheiro. Veria o filme de novo? Com certeza. Que delícia foi Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes e eu quero mais. Comenta aqui se você assistiu, vai assistir, vamos trocar uma ideia sobre o filme. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode curtir no canal. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.